Fala comunidade BitGet, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de análise aqui no nosso canal. E para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou Community Manager da BitGet e eu já quero iniciar aqui a nossa análise fazendo para você um convite, que é um convite para que você integre todo o nosso ecossistema, porque nós somos um ecossistema que fala sobre cripto 24 horas por dia. A gente tem uma comunidade lá no Telegram que tem vários traders, que tem vários operadores do mercado de várias modalidades, e a gente está lá sempre conversando sobre o mercado cripto, sobre oportunidades. Então é um ambiente muito bom para que você possa se desenvolver, além de que você pode ganhar dólares nas nossas campanhas, só de participar, de ser engajado ali com a gente, você já está concorrendo às nossas diversas campanhas. Nós temos campanhas todos os dias lá dentro da comunidade, tá? Então eu convido você, o link tá aqui, tá? É só clicar e você já vai cair direto lá. Toda quinta-feira eu tô aqui trazendo essa análise do mercado aqui para vocês, né? Dando um foco um pouco maior no Bitcoin, só que você já pode deixar aqui nos comentários se você quer que eu analise alguma moeda para semana que vem, algum ativo que eu vou estar trazendo para você. Então deixa aqui no comentário o ativo que você quiser que eu analise, que na semana que vem eu faço uma análise completa para você, tá bom? Outra coisa, terça-feira a gente tem live aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então a live que a gente teve nessa semana, na última terça, foi uma live bem legal sobre como construir um diário de trade, qual é a importância de você ter um diário de trade. Então se você não viu, cara, volta lá e veja, tenho certeza que você vai gostar muito dos insights que nós compartilhamos lá no nosso quadro BitGet Ensina. Hoje, às 21 horas, tem live de análise de mercado e oportunidade com o nosso ninja, o Wallace, lá na comunidade do Telegram. Então, cara, já convido você, tá? Tá participando, a tá aprendendo. O Wallace é um trader muito bom, muito didático, ele opera bastante smart money, então acho que vai ser legal para vocês aí estarem participando, evoluindo aí, tá? E na segunda-feira a nossa live lá no Telegram é com o Julielso às 20 horas também, o nosso ninja, um operador muito bom também, tá? Então, cara, se junta com a gente porque eu tenho certeza que você vai só ganhar, só melhorar aí o seu sistema de análise se você quer se desenvolver como operador do mercado. Tá bom? Galera, bora lá então falar aqui do Bitcoin. E vamos combinar uma coisa aqui entre nós, né? Como o mercado tá sendo bom com a gente, né? Os movimentos, de certa forma, eles estão previsíveis. Não vou falar fácil, porque o mercado ele nunca é fácil, né? Porque além da questão técnica, você tem a questão comportamental para vencer. Mas dentro da previsibilidade técnica, o mercado ele tem sido bem previsível ultimamente, tá? Então eu já quero começar falando sobre que nós, relembrando o que a gente falou na semana passada para que você já entre no clima, tá? Então a gente tinha lá na semana passada para curto prazo, né? Para curto e médio prazo, que curto e médio eu falo o quê? É o espaço de uma semana, entre semana passada e essa semana. Nós tínhamos mapeado duas oportunidades de trading. Uma era long e outra era short. Vou começar pelo short para vocês entenderem, tá? Então o short ele tinha ficado nessa região aqui, lembram? Eu falei, ó, essa região aqui vai ser uma região de oferta para o preço, né? Isso aqui é um bloco de ordens, é um order block. A gente tem aqui a média de 50 períodos do tempo gráfico diário. Então provavelmente aqui a gente vai encontrar alguma resistência. Só que essa análise ela fazia conjunto com a análise do long. O long era aqui embaixo, né? Então o long era onde que a gente tinha mapeado? Era com o preço vindo nessa zona de demanda, esse caixote cinza aqui, ó. Porém, ele capturando a liquidez que está abaixo dessa linha, abaixo desses fundos. E preferencialmente ele vindo nessa zona de demanda aqui de baixo, que era a zona dos 105, dos 106 mil dólares, tá? Isso aqui era o trade para mim, né? O trade ideal de long, ele estava aqui, capturando essa liquidez, porque na semana passada a gente estava exatamente nesse ponto aqui, ó. A gente estava exatamente nesse ponto. Então tinha liquidez daqui, tinha liquidez daqui. Então para mim era muito natural se o preço fizesse isso, pegasse liquidez e depois ele fosse nessa região de oferta. Ele não fez isso, então não acionou a nossa entrada de long, mas em compensação ele foi direto lá para a nossa entrada de short. Então se você tivesse pego operações aqui, mesmo que você não esperou o preço chegar, lembra que eu falei para você sobre o gatilho?
Que uma coisa é você mapear as melhores zonas, zonas de oferta, zona de demanda, né? O porquê que faz sentido aquela zona ser uma zona de oferta, por que faz sentido aquela zona ser uma zona de demanda. Uma outra coisa é qual é o teu gatilho para entrar. Você está esperando um choque, né? Uma renovação de estrutura, você está esperando um rompimento de linha de tendência, você está esperando... você está fazendo DCA numa zona estratégica. Cara, isso é pessoal. Então talvez o que iria caber aqui dentro do que eu opero seria DCA. Eu não fiz... porque ele não captura a liquidez, eu sempre opero a partir da captura de liquidez, mas se ele tivesse, por exemplo, se eu tivesse colocando ordens de DCA, aqui poderia caber uma, aqui outra, aqui outra, aqui outra, toda essa região aqui viraria uma região de DCA. Então se por acaso é o seu caso, essa região aqui, ela já serve como região de venda. Tá? Aqui você já poderia estar vendendo o seu ativo, então se você... pegou aqui, por exemplo, você já teve uma valorização aqui de quantos? Ó? De 5% basicamente. E aqui você já pondera o quê? Entrar shortado. Tá? Aqui você já pondera entrar shortado. Além de você vender os seus ativos que você acumulou aqui, você opera shortado. Isso aqui que é a zona de oferta e demanda, tá? É você identificar as potenciais zonas que o preço ele pode encontrar suporte ou que ele pode encontrar resistência. Tá? Então aqui se você, por exemplo, agora entrou no short, né, isso é bom. O fato do preço não ter capturado a liquidez aqui, ó, abaixo da linha branca, que essa aqui é uma zona líquida, para quem está no short é excelente. Por quê? Porque abre a oportunidade do preço vir buscar essas regiões aqui abaixo, já que ele deixou a liquidez pendente. Entendeu? Se ele deixou a liquidez pendente, é muito provável que ele venha para cá pegar essa liquidez. E se você entrou aqui no short, stop aqui, stop acima da média, né? Vou botar o stop mais ou menos por aqui, ó. Você pode levar o trade até essa região aqui, ó, e fazer um trade de 6, 5 vezes o risco. Por quê? Porque a liquidez aqui ficou pendente. Isso aqui basicamente é um nivelamento de fundos, né? Pelo 4 horas o preço fez 1, 2, 3, 4 toques, ele nivelou bastante os fundos. Nivelamento de fundos gera liquidez, tá? Então, bom, tendo dito isso aqui tudo, que era o recap da semana passada, que foi na sexta que a gente fez a nossa análise, né? Eu já vou dar o gancho do que a gente está vendo aqui. Lembra daquele nosso estudo do RSI e tal? É nele que eu quero voltar de novo então, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, assiste e maratona os outros vídeos para que você fique por dentro. Galera, vamos lá. Tempo gráfico diário do BTC. A gente tinha uma estrutura, mapeado uma estrutura aqui de correção macro e correção local, e a estrutura lá respeitou direitinho, e aí eu tinha falado para vocês que existia uma possibilidade do preço evoluir para uma correção macro. Até aqui tá tudo bem, não é novidade para ninguém, isso é uma tese que eu tenho trabalhado. Só que olha que interessante, uma das coisas que eu falei para vocês que me fazia pensar que existe uma possibilidade do preço evoluir para uma correção macro, era justamente o fato de ele ter perdido a média de 50 períodos do tempo gráfico diário, ter aceitado trabalhar abaixo dela, que é o que está acontecendo agora, em conjunto com o preço não conseguir se manter acima do RSI 50, caracterizando uma perda de momento da tendência de alta do tempo gráfico diário. Tá? Então isso aqui é o que está acontecendo, né? Ele chega perto da média de 50, ele não tem força para passar, ele cai. Note como existe uma pressão de venda aqui, né? Ó, veja aqui, ó, quando o preço cai, ele cai com candles longos, com muito spread, né? E quando ele sobe muito fraco, ó, ele cai muito rápido, sobe devagar, ó. Cai rápido, sobe devagar. Cai rápido, sobe devagar. Isso aqui é análise de preço-volume, né? O consumo do preço pelo tempo. Isso aqui demonstra fraqueza. Tá? Essa demora para o preço subir, ó, ele leva 1, 2, 3, 4, 5 dias para subir o que ele caiu em um dia. Aqui ele leva 1, 2, 3 dias para subir o que ele caiu em um dia. Obviamente a pressão de venda é maior do que a pressão de compra. Ele demora muito mais para subir do que para cair. Então é como se ele estivesse subindo sem gasolina. E é como se quando ele chegasse lá em cima, ele abastecesse o tanque e caísse com muita pressa. Tá? Então, isso sempre acontece quando ele está chegando perto da média de 50 períodos. E aqui a gente tem aqui o nosso estudo, né, do RSI 50, do momento e tudo mais. Né? A gente está claramente muito parecido com esse momento aqui, ó,
lá de janeiro, né, que foi quando o preço fez a última correção macro dele, né, ó, depois dos dois toques aqui no RSI 40 da correção local, ele passa a trabalhar muito tempo aqui na parte de baixo do RSI 50, perdendo a média de 50 aqui, ó. O cenário tá ficando muito parecido, né? Até coloquei as caixinhas em vermelhos aqui pra gente ver como os cenários estão parecidos. Por isso tá gostando de ficar aqui embaixo. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Por quê? Porque se você tá igual eu, ávido por uma correção para encher a mão, isso é muito bom, né? Agora, se você tiver comprado, para você provavelmente isso não é muito bom. Então, depende de que lado do mercado você está. Só que tem mais uma coisa que eu quero trazer para vocês. Por isso que eu falei foi um repeteco. Agora eu quero trazer uma coisa legal. Olha só que interessante. Tá vendo essas caixas aqui do tempo gráfico diário? Essas caixas aqui, ó, representam os últimos momentos em que o preço estava acumulando ou distribuindo. Partindo do princípio que quando o preço está andando de lado, ou ele está acumulando ou ele está distribuindo. Então aqui provavelmente ele estava acumulando ou reacumulando. Por que eu sei que ele estava reacumulando aqui? Porque isso aqui é uma causa. E o efeito que essa causa gerou foi uma tendência de alta. Então quando você tem uma causa construída, que é a lateralidade, que tem um efeito para cima, ele estava acumulando e reacumulando. Aí ele passa a andar de lado novamente. E depois o efeito, a causa dele está sendo construída na lateralidade e o efeito que ele gera aqui é o movimento de baixa. Então provavelmente é que ele estava distribuindo, tá? Dentro desse time frame aqui. Não estou falando de ciclo como um todo, estou falando desse time frame, é isso que estava acontecendo. Uma coisa interessante de se notar aqui é que esses dois movimentos que já foram consolidados, eles são simétricos. Então olha só, que interessante isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Se eu pegar aqui, ó, daqui, de onde ele começou a lateralidade até lá o topo, antes ele romper a lateralidade, ó, o preço ele ficou 59 dias andando de lado, com uma amplitude aqui de basicamente 11%. É 11? É, uma amplitude de 11%. Olha essa outra aqui agora, a mesma coisa, ó. Começou aqui, foi até lá em cima, ó. 50 dias com uma amplitude de 10%. Tá vendo como elas são bem similares? Então o que eu fiz aqui? Eu projetei um terceiro movimento, tá? Baseado nessas duas caixas aqui, eu projetei um terceiro movimento. E agora a coisa começa a ficar interessante. Porque a gente tem uma grande probabilidade de ver o Bitcoin nas próximas semanas andando dentro desse range aqui, ó. Que é o range que vai dos 100 mil até os 111, que é onde ele está agora. E por que isso é importante? Eu sempre falo, nas turmas que eu dou aula, nas análises que eu faço, que o gráfico ele vai contando uma história. Então essa percepção semana passada eu não tinha, porque esse movimento aqui ele não estava muito claro. Ele começou a ganhar vida, essa perspectiva, agora. Por que ela começou a ganhar vida agora? Porque eu conectei ela com aquilo que eu já tinha no passado. Então, cada vez é uma história nova, um capítulo novo. Então, qual é o cenário de correção macro que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com o cenário de correção macro que o preço vem aqui entre 95 mil. Na verdade, eu vou até abaixar, não é 98, é aqui para baixo, aqui, ó. É aqui, ó. Eu estou trabalhando com um cenário que o preço vai entre 95 mil até 92 aproximadamente, que é o gap lá da CME, que eu já expliquei para vocês no outro vídeo. Note que as lateralidades que o preço tem, essas duas aqui, na verdade, 90% das lateralidades elas acabam sempre com um movimento de captura de liquidez. Ó, captura de liquidez. Captura de liquidez. Ele sempre acaba com um movimento de captura de liquidez. Então, se eu pego e considero que a gente tem uma probabilidade de ver o Bitcoin andando dentro dessa lateralidade, nós vamos fazer o quê? Criar liquidez aqui nesses níveis. E a liquidez principal, né? Ela tá, na verdade, aqui abaixo de 98, mas a gente vai criar mais liquidez aqui nesses níveis com a ação do preço andando de lado. A price action andando aqui de lado. Então, quando ele captura essa liquidez aqui, ó, ele vai lá na nossa zona. Nossa zona é interesse de correção macro. Captura a liquidez, termina como as outras, e aí ele tem aqui o seu caminho livre para continuar o movimento.
Bom, aqui existe uma outra probabilidade, depois que ele fizer isso aqui, que é uma probabilidade que a gente não tem que se preocupar agora, mas isso daqui, se acontecer desse jeito, que a gente vai acompanhar esse cenário agora, não estou falando que isso vai acontecer, estou falando da mesma forma que quando eu mapeei lá as correções locais e macros, utilizando o RSI, e aquilo se concretizou, isso aqui é o meu mapa mental de trading para as próximas semanas. Se isso aqui não se concretizar, semana que vem a gente traz uma análise diferente. Não tem problema nenhum em você mudar de opinião, desde que o gráfico aponte uma mudança, tá? Você não precisa ficar engessado, amarrado a uma análise a vida inteira. Você não precisa fazer isso. Se o gráfico amanhã te mostrar um cenário diferente, amanhã você muda de opinião. Você tem que seguir o gráfico, não é o que você acha que vai acontecer. Então, até esse momento, meu mapa mental é esse aqui, né? Só que isso aqui ele pode simplesmente evoluir para um... O que é isso aqui? Ombro, cabeça, ombro, né? Quem opera padrão gráfico, né, sabe muito bem que esse tipo de padrão aqui é o ombro, cabeça, ombro. Perdendo fundo, né? E aí o alvo desse cara é 70 e poucos mil dólares. A gente não precisa falar disso agora. Não precisa nem se preocupar. Mas sim, existe uma possibilidade. Então, dentro desse mapa mental que eu fiz aqui, a gente sabe que position trade é aqui, é a melhor zona para a gente pegar position trade, tanto em Bitcoin, quanto em altcoins, quanto em qualquer... Porque se o Bitcoin for aqui, a gente vai ter boas oportunidades em altcoins, então a gente sabe que position trade, a melhor oportunidade, está aqui. E agora vem uma coisa boa para o swing trade e até para o day trade. Todo esse espaço aqui é um espaço operacional. Porque a gente tem muito bem definido os ranges que a gente pode ver o Bitcoin trabalhando nas próximas semanas. Isso é muito bom. Facilita a nossa vida de um jeito que... Então a gente sabe o quê? Agora eu volto aqui por 4 horas, né? A gente já tinha falado lá no começo da nossa análise que a gente queria que o Bitcoin viesse pegar essa liquidez aqui de baixo e o Bitcoin não veio. Logo, a gente sabe que aqui a gente tem uma zona... Aqui a gente tem uma zona de demanda... na casa dos 105, 106 mil dólares aqui, conforme a gente já conversou na semana passada, que a gente pode carregar aquele short até aqui, e se eu tenho aqui uma ação do preço lateralizada, eu posso pegar aqui o volume profile, por exemplo, e traçar aqui o que a gente chama de market profile, que é quando você traça o volume profile na estrutura lateral, e não numa onda impulsiva, numa onda corretiva. Então eu pego aqui o volume profile, a ferramenta, traço aqui nessa lateralidade aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem a POC, olha onde está dando a POC desse movimento aqui, ó. Dessa lateralidade, bem aqui perto da nossa zona de demanda. E isso aqui é bem legal, porque dá uma confluência maior. Então a gente sabe que a gente pode pegar um long nessa região, com muito contexto, porque ele está capturando a liquidez, ele está vindo aqui na zona do volume profile, ele tem essa zona de demanda aqui, e esse a gente pode levar esse cara até onde? Até aqui em cima, porque a gente sabe que essa aqui é a delimitação que ele provavelmente vai trabalhar, com a média do tempo gráfico diário vai baixando, aí a média ela vai baixando, vai baixando, vai baixando. A gente sabe que a gente tem aqui uma zona de venda, a gente vende aqui e vai levar esse daqui até onde? A gente pega e leva esse cara até aqui embaixo, a gente sabe que aqui embaixo ele vai encontrar uma resistência, ele vai criar liquidez, você pode alongar, leva o preço de novo, daí ele fura, quando ele furar você pega aqui o position trade. Então agora a tua área, ela tá muito bem demarcada para você operar. Isso aqui, cara, é o que todo mundo quer. Uma área operacional, então a gente tem todo esse espaço para estar trabalhando. Chega aqui em cima, espera a captura de liquidez, vende. Chega aqui embaixo, espera uma captura de liquidez, compra, e você vai trabalhando até que vai chegar o momento que ele vai perder esse cara. Se a nossa teoria da correção macro estiver correta, ele vai perder esse cara, ele vai vir aqui para baixo e aqui você longa com position trade. Então, você está todo mapeado. Ah, Thiago, eu não quero sair, eu quero segurar esse cara aqui até lá embaixo. Segura, tá? Faz uma parcial, protege a tua operação. Quando ele andar um pouco mais aqui, você vende um pedaço da tua posição que vai pagar o teu stop loss, e aí você leva e deixa o stop loss no mesmo lugar, não move ele, leva esse cara até aqui embaixo. Tranquilamente. Pode abrir longs também no meio do caminho. Tranquilamente, tá? Então, pro nosso mapa mental, essa configuração aqui tá muito interessante, tá? Então, long abaixo aqui dos 107, pegando a liquidez. Se você tá no short, pode levar aqui até 105, 106, aqui você pode levar. Chega aqui, se desfaz o short, espera gatilho, long, leva de novo até a média de 50. Chega lá na média de 50, espera uma captura de liquidez, já sabendo que o preço tende a trabalhar aqui dentro, shorta. E aí você fica nesse movimento aqui
dentro dessa configuração até que a gente concretize o cenário da correção macro e nós possamos montar um position trade. Tá bom? Então eu acho que está tudo dentro do analisado, está tudo dentro do script. O mercado está sendo, na minha opinião, né? Ele está sendo de certa forma bem previsível, o que acaba deixando tudo muito fácil para a gente, né? Tudo muito mais coerente para a gente poder estar operando, tá bom? Então é isso aí, galera. Vejo vocês aqui na próxima semana. Espero que vocês tenham uma ótima semana, uma semana lucrativa, um final de semana muito bom. E eu espero vocês lá dentro da nossa comunidade, participando com a gente, se divertindo com a gente, aprendendo com a gente, que daí todo mundo ganha e todo mundo cresce, beleza? Até mais, galera. Fui, se cuidem. Se vemos na próxima semana.